Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 21 de julho. Hoje é domingo, é dia do Senhor. Nos reunimos no 16º domingo do tempo comum. E no dia do Senhor, ainda mais, o coração precisa estar disposto a acolher o Cristo que vem ao nosso encontro, o Senhor que constantemente vem para fazer morada em nós. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O Senhor tem compaixão de nós. O Senhor é o bom pastor que vem ao nosso encontro. Vem, amados irmãos e irmãs, vem para nos conduzir a verdes pastagens, como nos afirma, sobretudo, o Salmo responsorial do dia de hoje. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Então, o Senhor que conduz, que nos encaminha para as verdes pastagens, para estar na sua presença. É como se, de fato, o Evangelho pudesse, de certa forma, dar esse grande sentido de um Deus acolhedor a cada um de nós. O Salmo confirma essa mesma palavra e nos faz tomar consciência daquilo que ouvíamos, sobretudo na quinta-feira. Vinde a mim, na última quinta-feira, o Senhor dizia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei alívio, descanso. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, é do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo de 1 a 6. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, censura os maus pastores que pensam somente em si e se esquecem da realidade do povo, do rebanho do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, nós vamos de fato ouvir isto na primeira leitura. O profeta Jeremias censurando os maus pastores. Ai de vós, pastores, que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Desse modo,
Isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que eu irei verificar isso entre vós, e castigarei a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Então nós precisamos, de fato, ter esse cuidado de uns para com os outros. O Senhor nos confia, nossos irmãos e irmãs, e nos confia uns aos outros. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 13 a 18. E este pequeno trecho nos traz o sentido, amados irmãos e irmãs. Cristo, com a sua vinda, aboliu toda a inimizade, toda a divisão e formou um povo novo. Então, o Senhor veio congregar e não dividir. Ele veio formar um único povo. Acolher essa obra de Cristo significa deixar de lado toda a divisão e rancor entre as pessoas, os grupos, os povos. Nós precisamos viver a união em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Jesus anunciou o dom da paz a todos os povos e não somente a judeus. Nós, este novo povo de Deus, também acolhemos a paz. Então, amados irmãos e irmãs, que possamos viver esta graça da união entre os irmãos, que possamos, de fato, nos unir cada vez mais e não abandonar o Senhor em hipótese alguma. A oração coleta, amados, nos diz: Senhor, sede propício aos vossos fiéis e benigno, multiplicai neles os dons da vossa graça, para que fervorosos na fé, esperança e caridade perseverem sempre vigilantes na observância de vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor, este bom pastor, que nos conduz aos prados e campinas verdejantes, nos ajude, amados, a nos mantermos fiéis à graça e o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.